Eu trabalho com artes plásticas em Mato Grosso antes de ser dividido, antes ainda indiviso, desde os anos 60. Naqueles tempos difíceis, aqueles anos de chumbo, anos de ditadura militar, que me pegaram com os meus 18 anos. E então eu ainda nem morava em Cuiabá, morava em Campo Grande, hoje Mato Grosso do Sul. E junto com Humberto Espíndola, eu e ele, nós entregamos nossas juventudes a essa causa. Aqui é o nosso João Sebastião. Como que foi falecer cedo, né? Acho tão cedo, esse menino João. A criação do museu é decorrente de um processo onde Aline e Humberto criaram uma associação, né, em Mato Grosso do Sul, na verdade era Mato Grosso, em Campo Grande, né? E decorrente da criação dessa associação, que era para fazer um levantamento da produção mato-grossense, eles propuseram para o reitor da universidade, recém-criada, né? A associação é de 68 e a universidade de 1970, então propõe para o reitor fazer essa atividade de mapeamento da produção mato-grossense, e não só mato-grossense, mas do Centro-Oeste, e decorrente dessa ação, né, começa a detectar a produção, os artistas que aqui residiam, né, aqui quando eu digo num todo como Centro-Oeste, mais focado em Mato Grosso, e começam a trocar informações, né, desses artistas entre eles, e Aline começa a fazer exposições em Mato Grosso, trazendo artistas brasileiros já de renome, né, nacional e até internacional, para fomentar a produção artística, né, na contemporaneidade. Um domingo à tarde tocou a campainha e era Humberto e Aline Espíndola. Aí ela falou: Gabriel, nós vamos viajar amanhã para Campo Grande. E eu queria mostrar aqui um trabalho do Beto. Humberto é Beto. Antigamente não tinha data show, nada, né? Era slide, aquele projetor, né? Você punha, aí ficava rodando, já está escurecendo. Eu posso projetar o trabalho dele, que é Bovino Cultura? Pode. Aí rodava. Coisa linda, não? Acabou tudo. Falei: pois é, eu queria mostrar, porque nós vamos para Campo Grande. Você está começando a implantar o FMT e se você precisar da gente, tá? Eu falei: não, vocês não vão mais amanhã para Campo Grande, amanhã vocês vão para a universidade e vão ser contratados e vão montar o Museu de Arte e Cultura Popular. Desde a fundação do museu, vinha um artista famoso de fora, todo esse pessoal do primeiro time, né, Roberto Pontual, e saía a exposição. E a Aline documentou fotograficamente todas as exposições. E era um centro de referência de Cuiabá, para mostrar que Cuiabá não era uma cidadezinha, não, tinha cultura. A Aline tem toda uma grande história, né, de processo de atuação, militância dentro das artes visuais, né. Começa com a implementação da Universidade Federal, ela tem atuação na Fundação Cultural, né, na criação do Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal, ajudou no processo de seleção do acervo do Museu de Arte, para que pudesse compor a coleção do Museu de Arte. Então a Aline, hoje dentro das artes visuais do estado de Mato Grosso, não tem como não ser lembrada e não ser citada. Então, em 74, é criado oficialmente o Museu de Arte e Cultura Popular. E ela gosta de frisar, Museu de Arte e de Cultura Popular, né? Então, ele tem essas duas características bem fortes. É importante que aqui nós vemos sempre essa ideia da espacialidade, sendo as artes plásticas uma arte do espaço, ou seja, ela precisa de um espaço para ela acontecer. Ela é uma arte espacial, assim como a música, por exemplo, ela precisa de um tempo para acontecer. É uma arte temporal, não é? Um maestro precisa de 5, 10 minutos para reger uma peça.
musical, então ela precisa de tempo. E como o espaço é o que não nos falta em Mato Grosso, né, um dos maiores estados do país, essa espacialidade capaz de pintar Mato Grosso na cena criativa. Então nós, daqui de Mato Grosso, era preciso então fundar um museu de arte e de cultura popular, museu de arte e de cultura popular. Não é museu de arte popular, como muitas pessoas pensam que é. E começamos a trazer os artistas de mais envolvência da vanguarda brasileira, os principais artistas da vanguarda brasileira, como Rubens Gershman, Edival Ramosa, Luiz Paulo Baravelli, Antônio Henrique Amaral, Cláudio Tosi e tantos outros, Gilberto Salvador, tantos outros artistas que nós trouxemos para cá, assim como levamos os artistas de Mato Grosso para os âmbitos fora de Mato Grosso. Finalmente isso aqui ficou bom. Você é daqui mesmo? É? Você nasceu em Cuiabá? Você tem quantos anos? A Aline estava buscando fazer um movimento artístico. Ela tinha feito uma exposição em Corumbá, tinha feito uma exposição em Cuiabá e estava impressionada com o vazio, que ninguém compareceu às exposições, não tinha gente para vernissagem, o jornal não queria noticiar a matéria, não se falava, a arte era absolutamente desconhecida, isso em Campo Grande e Corumbá. Em Cuiabá, que tinha João Pedro de Arruda, já existia, a Inês Corrêa da Costa tinha já estudado com Portinari, mas não morava aqui, né? Não tinha nenhum movimento também, porque o movimento realmente de artes plásticas começa em Campo Grande depois que ele é transferido para cá. E a Aline, então, procurando os artistas, me achou por indicações. Falou, ali mora um artista meio doido, né? E ela, quando chegou em casa, ela gostou demais do que viu. Diz ela, muito gentilmente, uma coisa que eu adoro escutar dela, ela disse que quando ela entrou e olhou minhas pinturas, falou assim, encontrei quem eu estava procurando. Isso foi uma coisa assim que depois me animou bastante. Naturalmente, eu e a Aline nos associamos e eu engajei nessa causa dela, né? De fazer essa exposição, de criar um movimento. Começamos a organizar essa primeira exposição dos artistas mato-grossenses, dos pintores, que passou a ser a nossa Semana de Arte Moderna. E a gente, assim, fez essa exposição, a gente pensava que estava fazendo uma grande exposição e, na verdade, nós ainda éramos super provincianos. Aline Figueiredo é uma das figuras proeminentes da cultura mato-grossense. É uma desbravadora, uma pioneira, uma mulher singular que levou adiante iniciativas que marcou a vida de muitos artistas. Em especial, que nós todos conhecemos, o Salão Jovem Arte, que começou em 1976 e que nós tivemos a honra de retomar a partir do ano passado e desse ano de 2016. O Salão foi responsável por revelar artistas fundamentais no cenário mato-grossense e brasileiro. O Salão também foi como uma luz que guiou várias gerações de artistas, incentivando e dizendo que havia e que há sempre caminho e espaço para quem tem talento, para quem tem algo a dizer. Desde então, a Aline vem trazendo para o nosso cotidiano um olhar muito enriquecedor das obras de artistas de diferentes expressões. Nós vimos convivendo com a Aline nesses últimos 2 anos e isso é sempre um motivo de muito aprendizado, de muita inspiração. Acho que a Aline tem esse jeito muito singular de ser, de falar, de comentar, de expressar o seu pensamento, a sua opinião. E o mundo hoje precisa de pessoas assim, pessoas que tenham personalidade, pessoas que tenham um olhar próprio, sabe? Que tenham autonomia de pensamento, que tenham algo a acrescentar, que tenham coragem de dizer, que tenham coragem de empreender e que tenham um ideal, que sonham
né? Pessoas que sonham, pessoas que abrem mão de tudo para realizar um sonho, pessoas que buscam deixar um legado, deixar uma contribuição para a sociedade, pessoas que colocam esse sonho acima de bens materiais, acima de realizações particulares ou pessoais. O mundo precisa de mais Alines Figueiredo, pessoas que realmente tenham, que mostrem com o seu exemplo, com a sua vida, com as suas ações, aquilo em que acreditam. Ah, sim. Sim, porque já por causa da maturidade. Por causa da maturidade. Antes era muito só pintura, porque nós estamos 2.000 quilômetros distante do mar. Não é? A gente está longe de tudo, mas você vê, hoje com a globalização, com tudo isso, a arte tende a ser internacional junto, sem defasagem de tempo. Ela é uma pessoa que é importantíssima para a cultura mato-grossense. E mesmo sem saber, é importantíssima para a minha vida, porque eu vivo há 20 anos em Mato Grosso e eu comecei a trabalhar com cultura aqui em Mato Grosso por meio das artes visuais. Né? E muito curioso, ia em todas as exposições e via aquela pessoa, que é a Aline, assim, quase como uma entidade, né? Li os livros dela, né? Sabendo da importância que ela teve e tem para o desenvolvimento das artes visuais em Mato Grosso, né? Eu via a Aline como um fã, né? Hoje eu tenho o privilégio de chamar a Aline de amiga, né? Uma pessoa próxima. E a força que essa mulher tem é admirável, né? Eu tive contato com os livros de Aline aos 12 anos de idade. Nós sempre estivemos em casa, nós sempre tivemos muito apreço pela arte de um modo geral, a música, a literatura, artes plásticas, cinema. E em meio aos livros da biblioteca da minha casa, eu encontrei alguns livros da professora Aline Figueiredo. E me interessei pelos títulos, um título muito curioso, foi o primeiro título que eu li dela, que não é o primeiro livro dela, mas que foi o primeiro que eu li, chamado Arte Aqui é Mato. E o título me despertou muita curiosidade, e mais ainda quando eu soube que se tratava de arte. E aí comecei a ler aquele livro, descobri quem era a professora Aline, descobri a importância dos artistas mato-grossenses para a arte brasileira e toda a revolução promovida nas artes plásticas brasileiras de um modo geral, através do trabalho iniciado pela Aline e pelo Humberto aqui em Mato Grosso. No fim dos anos 70, 79 precisamente, a Aline termina de fazer o Dicionário das Artes no Centro-Oeste, né? Só que ela vai editar no início de 80. Então, assim, é a primeira mostra da produção do Centro-Oeste em nível nacional, né? E claro, esse trabalho é um trabalho de pesquisa muito importante, né? Ele ainda é o marco para a produção mato-grossense na visualidade e vai abrir a porta para outros trabalhos, né? Outras publicações virão, né? Inclusive outras da Aline, publicação minha, publicação de outros autores, tipo Suzana Guimarães, né? Laudenir, a própria Ludmilla. Então, assim, isso veio fortalecer não só a questão da pesquisa, mas também a produção. Porque com a vinda dos artistas que davam oficina, workshops, né, de forma geral, expunham os trabalhos, como resultado da vinda desses artistas, ficavam obras para o acervo. Então começa também a criar o acervo do museu. A gente também tomou aquela consciência. Gente, nós não somos ninguém, nós não existimos no mapa cultural do Brasil. Foi essa tomada e essa é a chave de todo esse movimento e de tudo que vai acontecer. Foi muito significativo, porque trabalhando com a produção cultural, mas entrar diretamente nas artes visuais e começar junto com a Aline Figueiredo, trabalhando com ela, então para mim foi muito gratificante nesse quesito. E todo momento que eu passo com a Aline, os momentos de trabalho, os momentos de troca, de descontração,
todos são momentos de aprendizado, porque a Aline, ela é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que hoje a gente pode dizer que é uma das grandes críticas que o Brasil tem, é hoje quem melhor lê obras de arte, né, que nós temos dentro do estado de Mato Grosso, e que conhece muito bem a produção nossa das artes visuais. E o Gabriel nos conheceu nessa ocasião. E o Gabriel então faz o convite. Vocês não querem vir fazer o que vocês estão fazendo amadoramente, quer dizer, sem financiamento, sem égide de uma instituição, fazer aqui na Universidade Federal, trazer esse movimento para cá? E foi o que aconteceu. Porque já estava lá, pelos ecos da primeira exposição, João Sebastião, Clóvis Irigaray, já estávamos reunidos. Nós já éramos o grupo jovem mato-grossense, que viemos para cá e fundamos o Museu de Arte e de Cultura Popular. De um lado tinha o laboratório, que era o ateliê. Do outro lado tinha um lado altamente técnico, que era o museu, que fazia exposições da mais alta categoria, porque foi o que nós resolvemos fazer. Nós não fizemos exposiçõezinhas, nós fizemos exposições que vieram de Paris para Cuiabá, exposições que vieram de Nova York para Cuiabá e vice-versa, como exposição de Cildo Meirelles, de Rubens Gershman, de Edival Ramosa, de gente super importante. A pintura se transformou uma das realidades da cultura cuiabana. Estudando sobre a vida dela, a gente vê que ela começou a trabalhar tão cedo e era tão ousada, né, ao ponto de unir todos esses artistas da primeira geração, né, Irigaray, João Sebastião, Dalva de Barros, unir em torno de uma causa, que era a construção de uma linguagem para as artes visuais mato-grossenses, junto com Humberto Spíndola. E tem histórias magníficas sobre ela, né? Como, por exemplo, o fato dela ter ido a São Paulo, pedir para o Pietro Maria Bardi vir assistir a participar da exposição aqui, junto com o Aldemir Martins, e ele ter se negado e ela não ter desistido, né? Foi atrás do Assis Chateaubriand, que era uma das pessoas mais importantes da época, que foi quem formou o MASP, e foi lá, insistiu com ele, e o Assis Chateaubriand fez o Pietro Maria Bardi vir a Cuiabá a pedido de uma menina de 22, 23 anos. Né? Então essa é a Aline Figueiredo. E hoje, com mais de 70 anos, com uma energia de 20 anos. Né? Nesse momento ela está na UFMT dando um curso de História da Arte, onde eu brinco que é uma das poucas ocasiões que eu vi aquele auditório do Centro Cultural tão lotado, né? Para assistir ao curso dela, 50 pessoas ficaram numa lista de espera. Né? Eu também estou fazendo o curso lá, admirando o trabalho dessa mulher, que é incrível. A grande sacada de Aline Humberto foi a criação dos ateliês. Esse ateliê livre, e é bom reforçar, livre de criação, né? Claro que tem uma orientadora, mas ele não tem uma norma acadêmica, né? Não tem uma tendência dentro da arte. Então ele deixa livre para que ali manifeste várias tendências, né? Passei para fazer a faculdade de Direito na PUC em São Paulo e quando eu cheguei eu mudei o caminho. Decidi me matricular no curso de História da Arte. Fiz algum tempo de História da Arte, depois fiz na escola do MASP História da Arte, mas nenhum desses cursos foram tão bons quanto os cursos que eu tinha feito com a Aline. Inclusive hoje, que nós temos uma relação muito próxima, eu trabalho com ela diariamente, eu sempre comento com ela que nenhum dos cursos que eu fiz com outras grandes referências de arte no Brasil foram tão bons quanto os cursos que ela ministra aqui em Cuiabá e em outras partes do Brasil. Então eu me vejo crescendo e trabalhando nas artes visuais com a influência da Aline, né? Com orientação, porque tenho dúvidas, preciso de alguma outra informação, vou lá, socorro na Aline. Aline, preciso disso. Aline, me ajuda com isso. Né? Então ela sempre está disposta a somar, sempre está disposta a estar trabalhando. E sempre está ativa, né? Então, eu brinco e falo assim, a Aline ela tem aquela personalidade difícil, mas é só uma onça em primeiro momento, né? E por trás tem uma pessoa completamente doce, amável, uma pessoa bem diferente daquele personagem que ela
se constitui, né? E isso é muito bom, né? Ter esse contato com ela, que é um contato de amizade, é um contato de aprendizado, né? E eu acho que tenho certeza que ela sabe que ela influencia todos nós dentro do nosso processo de trabalho. A arte está em toda hora, em todo momento, não tem essa separação, principalmente a arte contemporânea. Nunca a arte esteve tão junta, tão ligada com a contemporaneidade, com o dia a dia, com o cotidiano, do que a arte contemporânea. Muito mais do que aquela arte acadêmica, a arte tradicional do passado, que ela ficava num pedestal distante da realidade. A arte contemporânea trabalha com todos os assuntos que estão ao alcance do artista, né? Como obra de Gervásio de Paula, como obra de todos eles, elas têm uma proximidade muito grande com o que está acontecendo na realidade. Arte para quê? Para que arte? Né? A arte humaniza, né? A arte serve para humanizar e serve para que só a realidade não basta. Porque você tem isso aqui que está fora do contexto da realidade. Entendeu? Que serve para um deleite. Serve para você relaxar, principalmente, né? Como incentivar o consumo de arte? Talvez com esse tipo de ação, que são os colégios vindo aqui, a juventude consumindo arte, ou novos artistas entrando no mercado da arte, o grafite como objeto de arte também, entendeu? Aproximando a população da arte. A Aline fez recentemente a curadoria da exposição do Márcio Aurélio. É interessante destacar essa exposição para além do próprio valor artístico do Márcio, mas por ela se inserir dentro de um novo contexto de circulação de espetáculos e de exposições dentro de um programa macro chamado Circula MT, Circula Mato Grosso. E eu acho que isso tem a ver também um pouco com esse novo momento que a gente vem vivendo, com a vinda da Bienal de São Paulo para Mato Grosso pela primeira vez na região centro-oeste. Então, são novos olhares, novos artistas, novos curadores, pensadores. Nós recentemente, inclusive, firmamos a renovação da parceria com a Fundação Bienal para a realização da nova exposição aqui em Mato Grosso em 2017. Então, tudo isso resulta num ambiente muito mais interessante, promissor, rico e que é, no final das contas, aquilo tudo que a Aline trabalhou a vida inteira, para que a gente pudesse finalmente ter um ambiente onde as artes tenham o seu devido local, tenham o seu devido valor e que a população possa usufruir desses bens de uma forma cada vez mais democrática, mais abrangente, mais descentralizada. Você sabe que é muito difícil, né, para o artista, principalmente a gente que não tem apoio, conseguir uma exposição dessa. E esses amigos me proporcionaram a fazer essa exposição. Eles, há quase um ano atrás, eles começaram, assumiram-me como um afilhado e botaram comida na minha mesa, pagaram pincel para mim, pagaram tinta, pagaram água, luz, tudo, remédio, tudo que eu preciso, eles me pagaram para que eu produzisse essa exposição. Tenho mais umas duas produzidas também em casa. Então, uma justa homenagem, uma pequena, singela homenagem a essas pessoas maravilhosas. Humberto, o Carlinhos, né? Logo vem a Verônica, aí vem Ives, tem o Wagner, o Douglas, Maria Tereza Carracedo, eu a conheço desde sempre. Tem o Luiz Carlos Ribeiro e, por último, e sendo a primeira, a Aline. Eu acho que a Aline, se eu ficar aqui falando para você o tempo inteiro, não adianta falar, não adianta. A Aline é sentir. Não tenho muitas. Bom, o legado da Aline, ele é bastante consolidado, né? Nas mais diversas exposições, nas vidas que ela tocou, com o seu olhar, com o seu estímulo, com as oportunidades que ela abriu. São artistas de muitas gerações, né? Desde os anos 70 para cá.
Então, isso por si só já é um orgulho para todos os mato-grossenses, já é um orgulho para o Brasil, uma pessoa que hoje vem merecendo esse reconhecimento, mas durante os períodos mais difíceis, os anos de descaso, os anos mais obscuros, esteve ali na sua trincheira lutando com o mesmo vigor, com a mesma força. Então, pessoas assim fazem a diferença no mundo em que vivemos. A Aline nas artes visuais, e a gente tem outras pessoas que enfrentaram com a mesma coragem e com a mesma tenacidade os períodos mais difíceis, mas cientes que depois da tempestade sempre vem a bonança. E eu acho que a gente vive em Mato Grosso de uma forma até contrastante com esse cenário político que a gente vem presenciando no Brasil, mas a gente vive em Mato Grosso um período especial, uma espécie de um renascimento, em que esse entusiasmo volta a habitar os nossos corações, que as pessoas têm cada vez mais vontade de sair de casa e frequentar as exposições, assistir espetáculos, e tudo isso a Aline tem parte nessa história muito grande, e a gente fica muito feliz de poder conviver com ela e continuar trabalhando em parceria e continuar realizando novos salões, novas exposições, incentivando uma nova geração de artistas, produzindo, ensinando, disseminando conteúdo para que a realidade da nossa cultura seja cada vez melhor, mais fortalecida, mais democrática e mais descentralizada. Você veja como que é. Este prédio aqui, ele funcionava, em 75 funcionava aqui o DOI-CODE, uma delegacia de polícia contra a repressão da ditadura. Aí começou a distensão do governo, o governo Geisel começou a distensão, e nós falamos para o governador Garcia Neto e sua esposa, Maria Lígia, o que é isso, esse negócio ainda funcionar no centro da cidade, aí tirou, e lá em cima da entrada está escrito Palácio da Instrução, não está? Aí eu disse, que tal devolver esse prédio para a instrução, para a cultura, para Cuiabá? Saiu a polícia, entrou a arte, em 75. É uma boa história, não é? Não é uma boa história? Todas as artes de Mato Grosso, né, quiçá do mundo, uma sacerdotisa da cultura, da arte, uma mãe divina. Aline. Né? Fiquei emocionado.